Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 7º ano. Nós iremos estudar a disciplina Língua Portuguesa, e o assunto que nós iremos ver hoje é concordância verbal, sujeito simples e sujeito composto. Então, pegue seu livro didático, caderno, porque nós também iremos resolver exercícios como em todas as outras aulas, ok? Então, você vai pegar o seu livro didático e vai abrir na página 95, certo? Essa aula, nós teríamos que ir até a página 97, porém, ficaria uma aula um pouco grande. Então, nós vamos dividir em 2 aulas esse assunto, certo? Então, aqui nós vamos começar com um conceito do que seria, primeiramente, sujeito. Olha só, num enunciado completo, via de regras, nos é dada uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. O ser de quem se informa algo denomina-se sujeito. Então, gente, sujeito é daquele que na frase é aquele de quem se fala. Então, você está passando uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa, e esse alguém e essa coisa é ele que é o sujeito. Então, o sujeito também ele pode ser considerado aquele que pratica a ação, de quem se fala, aquele que pratica a ação, aquele que sofre uma ação, certo? Vamos ver o primeiro exemplo. Então, o que seria um sujeito simples? É aquele, gente, que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma pessoa, ou um elemento, ou uma coisa. Olha o exemplo. Dependendo do núcleo, o sujeito pode ser simples ou composto. É simples quando possui só um núcleo. Olha só o exemplo. Como em uma vaca vivia pastando à vista de todos. Gente, de quem nós estamos falando aí? Quem é, a respeito de quem estamos falando? Da vaca. Então, a vaca aí é o sujeito. Só que quantos núcleos tem esse sujeito? Gente, o núcleo é a parte principal do sujeito. Quantos tem? Apenas um, que é a vaca. Então, nós temos um sujeito simples. Então, o sujeito simples é aquele em que nós encontramos apenas um núcleo, um elemento. Outro exemplo é se eu falar, Maria foi para a floresta. Floresta, desculpa. Quem é o sujeito? A Maria. Quantos núcleos tem? Um. Quem é? Maria. Agora vamos ver como é o sujeito composto. Pode ser composto quando possui mais de um núcleo. Como em, olha o exemplo, bois, vacas e cabritos andavam misturados. Quantos núcleos tem aqui agora, gente? 3, que são bois, vacas e cabritos. Então, quando você encontrar mais de um núcleo, você vai estar diante de um sujeito composto, certo? Então, é possível perceber que o sujeito simples, vaca, é o núcleo. Já no sujeito composto, os núcleos são bois, vacas e cabritos. Então, quando você encontra apenas um, é simples. Quando você encontra 2 ou mais, é um sujeito composto. Então, não se enganem, gente, porque se eu falasse mesmo, nós iremos à festa. Quando eu falo nós iremos à festa, dá a ideia de que tem muitas pessoas, né? Mas mesmo assim, quantos núcleos tem? Apenas um, que é o nós. Então, vai ser um sujeito simples. A mesma coisa vai acontecer com a palavra banda. A banda vai tocar na festa. Eu sei que banda é um coletivo, é um conjunto, né, de músicos, no plural, são muitos. Porém, ele tem apenas a palavra banda tem apenas um núcleo, então também é um sujeito simples. Então, não confunda quantidade de pessoas ou de elementos com núcleo, que é diferente, certo? Vamos adiante. Então, nós iremos agora começar com o texto que nós temos no nosso livro. E esse texto é na página 95. Debate sobre eleição nas redes sociais abala a amizade. Gente, olha só, esse texto é de 2014, mas é um texto tão atual que quando eu li o título, eu pensei que fosse de agora, de 2019 para 2020, que foi o que mais aconteceu no Brasil, não foi? Essa grande polaridade referente à política.
do Brasil, um grande número de pessoas eram a favor do Bolsonaro e muitas pessoas eram contra o Bolsonaro. Então, direita, esquerda, bolsonaristas, petistas, esquerda, direita, comunistas, capitalistas, enfim, gente, o Brasil se dividiu de uma forma que até agora nada foi resolvido, a guerra continua. Então, esse texto mostra quando foi que iniciou essa grande batalha. Não sei se vocês lembram, desde a eleição da Dilma com o Aécio. Então, desde essa época começou essa grande discussão política e todo mundo agora acredita ser o quê? Cientista político. E todo mundo acredita estar certo e todo mundo acredita que sabe falar de política. Isso causou uma grande briga e grandes discussões em famílias. Pessoas ficaram de mal, ficaram sem se falar, e é sobre isso que nós vamos falar nesse texto. Vamos iniciar. Debate sobre eleições nas redes sociais abala a amizade. Brasília. O intenso uso das redes sociais para expressar apoio político nestas eleições e o acirramento das tensões divide a proximidade no segundo turno, marcado para o próximo domingo, dia 26, tem afetado amizades e relações familiares. Uma usuária do Twitter resumiu a situação em um post que lhe rendeu mais de 17 mil curtidas. Abre aspas, gente, quem perdeu família ou amigos por causa dessa eleição, vamos combinar de passar o Natal juntos, fecha aspas. Para o sociólogo pesquisador da Universidade de Brasília, Marcelo Barra, a proporção a que chegaram as discussões nas redes sociais nestas eleições é algo inédito. Ele explica que as redes apresentam um grau de politização muito mais avançado diante de outros meios de comunicação, como a televisão ou o rádio. Permitem não só a expressão de vários assuntos que vão além da política, como a política é tratada muito intensamente, discutida numa base diária. Isso é muito relevante para a democracia, destaca. Então, aí, gente, o que vocês acham? Que ele escreveu um texto de uma forma negativa, que essas eleições, esse debate, foi algo negativo ou foi algo positivo? O que você acha? Então, se vocês perceberem, ele começa a falar que abalou muito a amizade, mas lá no finzinho ele falou que, olha só, permite expressar vários assuntos que vão além da política, como a política é tratada muito intensamente, discutida numa base diária. Isso é muito relevante para a democracia. Então, ele, mesmo sendo um assunto que abalou as amizades, ele acredita que isso seja muito relevante. As pessoas mais politizadas, as pessoas estudando mais ou pesquisando, estudando história para conseguir votar mais corretamente, as pessoas estão pensando mais no Brasil, no brasileiro. Então, ele acredita que essa discussão política é algo positivo que está acontecendo no Brasil, certo? Não sei se ele pensaria da mesma forma se ele visse como é que nós estamos em 2020, né? Vamos lá. Vamos para as primeiras perguntas. Compare o texto da legenda da foto com o do primeiro parágrafo. Então, ele quer que você faça uma comparação de uma legendazinha, vamos voltar para a gente olhar. Olha, gente, a legenda que está em cima da foto. E o primeiro parágrafo, vamos ler. A legendinha da foto fala assim: o uso das redes sociais para expressar apoio político nessas eleições tem afetado a amizade. Agora vamos ver lá. No primeiro parágrafo, fala assim mesmo. O intenso uso das redes sociais para expressar apoio político nestas eleições e o acirramento das tensões devido à proximidade do segundo turno, marcada para próximo domingo, tem afetado amizades e relações familiares. Então, ele mandou você comparar os dois textos. Então, nós já lemos e comparamos. Então, ele fala, em qual deles a informação está mais completa? Na legenda da foto ou no primeiro parágrafo? Gente, lógico que é onde? No parágrafo. A legenda da foto não explica muito bem, então com certeza você vai escrever que é no parágrafo do texto. B. No parágrafo, a locução verbal tem afetado está no plural, isso no texto. Mas na legenda, no singular, tem afetado. Olha o que nós temos que observar, gente. O verbo tem aí,
ele é escrito da mesma forma, só que tem uma diferença. Qual é? O acento circunflexo, vocês percebem? Então, quando você encontrar o acento circunflexo, indica que o sujeito está no plural. E quando você não encontrar o circunflexo, é no singular. Como se eu falasse assim mesmo. Maria tem dinheiro. Se eu falar assim, Maria e João têm dinheiro. Então, olha só, se Maria e João são dois, o verbo vai estar no plural. Então, ele vai ter um circunflexo. Mas, se for Maria tem, ela é apenas uma. Então, o sujeito é simples. Então, como ela é uma, o verbo não tem que ter acento. Então, o acento é quando está no plural e sem acento quando está no singular. Deu para entender? Então, olha o que ele está falando. No parágrafo, a locução verbal tem afetado, está no plural, e na legenda está no singular. Por quê? Aí você vai dizer que na legenda tem apenas um sujeito e que no parágrafo você tem dois sujeitos. Vamos voltar para a gente ler qual é esses sujeitos. Olha só, o intenso uso das redes sociais para expressar apoio político nessas eleições e o acirramento das tensões. Então, olha só, é o intenso uso das redes sociais e o acirramento. São dois, por isso que aí está no plural. Já na legenda está dizendo o uso das redes sociais para expressar apoio político nessas eleições tem. Então, é só o uso das redes sociais na legenda, então é singular. E no parágrafo você tem o uso das redes sociais e o quê? E o acirramento das tensões. Então, são dois. Quando for dois sujeitos, dois núcleos, você vai encontrar acento. E quando for só um núcleo, você vai deixar sem acento. Então, aqui, gente, nesse quadro, nós temos uma explicação do que eu acabei de falar para vocês, do que é um sujeito simples e do que é um sujeito composto. Vamos ler comigo. A palavra mais importante do sujeito constitui o núcleo do sujeito. Em geral, trata-se de um substantivo ou de uma palavra com valor de substantivo. O sujeito pode ter mais de um núcleo. Quando é constituído por um só núcleo, o sujeito é classificado como simples. Observe. Debate sobre eleições nas redes sociais abala a amizade. Cadê o sujeito, gente? Debate. Então, se tem apenas um, que é o debate, é um sujeito, tem um núcleo só, então é um sujeito simples, certo, gente? Nessa oração temos um sujeito simples. Quando é constituído por mais de um núcleo, o sujeito é classificado como sujeito composto. Olha o exemplo. Debate nas redes sociais e tensões políticas abalam a amizade. Então, cadê o núcleo desse sujeito? É debate e tensões, são dois. Então, o núcleo do sujeito são dois. Então, aqui nós temos um sujeito composto. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Sujeito simples é só um, sujeito composto, dois ou mais. Vamos adiante. Identifique no primeiro parágrafo da notícia os núcleos do sujeito e escreva no caderno. Então, vamos voltar e vamos achar. Ele quer no primeiro parágrafo. Então, você vai notar, olha, o intenso uso das redes sociais. Cadê o sujeito aí, gente? É uso, não é? Então, você vai colocar que é uso. E cadê outro sujeito? E o acirramento das tensões é o principal, qual é? Acirramento. Então, é uso e acirramento são os núcleos do sujeito. Então, essa é a resposta da C. Uso e acirramento, certo, gente? A usuária do Twitter escreveu no seu post: gente, quem perdeu a família ou amigos por causa dessa eleição, vamos combinar de passar o Natal juntos. Então, aí você tem os símbolozinhos que você encontra no Twitter. Ela teve 17 mil curtidas, não é isso? Likes, não sei como é que fala no Twitter. Qual o sujeito de vamos combinar? Cadê o sujeito, gente? O sujeito é aquele que pratica ação, aquele que sofre uma ação. Quem é? Então, quem é que vamos combinar? É o nós. Nós. Então, quem é o sujeito? É o nós. Nós vamos estudar isso, gente, mais adiante. Que é o sujeito oculto, que ele existe, mas você não vê ele aí porque ele está escondido. Mas também nós vamos chamar eles de sujeito desinencial, porque você descobre ele por meio da desinência do verbo. Quem é que vamos? Nós. Então, nós vamos estudar isso noutra aula, certo? Mas aqui, na letra A, é nós.
Pela locução verbal que... Ah, tá ruim essa foto aí, né? Pela locução verbal que a usuária do Twitter usou, vamos combinar, o que é possível entender que venha acontecer com ela? O que foi que aconteceu com ela também se ela usou o verbo vamos combinar? Quer dizer que ela também perdeu famílias e amigos para essa briga que tem na política. Então, você vai dizer que vamos, quer dizer que ela se inclui porque ela também perdeu amigos e parentes por briga política. Terceira questão. Localize no caderno, no terceiro parágrafo da notícia, e escreva no caderno os núcleos do sujeito na forma verbal chegaram. Como se classifica esse sujeito? Então, ele quer que você volte lá no terceiro parágrafo e você ache os núcleos do sujeito no terceiro parágrafo. Então, vamos voltar. 1, 2, confira aí, gente. 1, 2, 3 parágrafos. Para o sociólogo e pesquisador da Universidade de Brasília, Marcelo Barr, a proporção a que chegaram as discussões nas redes sociais dessas eleições é algo inédito. Cadê o sujeito, gente? O que é algo inédito? As discussões. Então, quem é o sujeito aí, gente? É discussões, as discussões, certo? Então, o que chegaram? Quem chegaram? As discussões chegaram. Então, você vai colocar na terceira questão aí, que seria discussões. E qual é o tipo de sujeito, gente? Como se classifica esse sujeito? Discussões tem um núcleo ou tem 2 ou mais? Tem um. Então, ele é considerado um sujeito simples. Então, é discussões e sujeito simples. Beleza? Vamos para essa observação que nós temos aqui. Então, essa é a terceira questão. Discussões e sujeito simples. Quando o sujeito é simples, o verbo vai para o singular ou para o plural, dependendo da situação. Certo. Releia o último parágrafo da notícia. Na fala do sociólogo entrevistado, qual é o sujeito de permitem? Gente, olha só, os sujeitos eles vão estar sempre relacionados ao verbo. Sempre é ele que vai estar praticando esse verbo aí. Comprou, falaram, correram, chegaram, combinar. Então, vamos achar quem é que praticou o verbo de permitem. Então, ele está pedindo para você ler o último parágrafo da notícia. Então, vou voltar aqui para vocês lerem comigo. Permitem não só expressões de vários assuntos que vão além da política, como a política é tratada muito intensamente, discutida numa base diária. E isso é muito relevante para a democracia destacada. Então, ele quer saber quem chegaram, né? Palavras chegaram. Permitem não só expressar, só a expressão de vários assuntos que vão além da política, como a política é tratada muito intensamente, discutida numa base diária. Isso é muito relevante para a democracia. Destaca. Qual é o verbo? Vamos voltar aqui rapidinho, gente, só para a gente olhar o que ele quer. Permitem, desculpa, ele quer o verbo permitem. Quem permitem? Permitem, não só a expressão. Quem é que permitem, gente? É as redes sociais. Então, aí, quem é o sujeito? As redes sociais. Letra A. Vamos voltar. Então, a resposta da letra A aí é as redes sociais. B. Considerando essa fala, podemos dizer que o texto mostra apenas desvantagens no uso das redes sociais em época de eleições. Como informa o título da notícia? Por quê? A gente discutiu isso, gente. Ele só fala coisas negativas sobre essa discussão? Não, né? Então, você vai dizer que não, porque no final ele diz que é muito importante essa discussão para a democracia, está aí no último parágrafo. Então, ele fala sobre as desavenças, sobre as discussões, sobre as confusões que aconteceram, mas ele fala que essa discussão é importante para a democracia, é importante para o povo saber votar, saber pesquisar, saber em quem votar, quem é melhor, e assim vai, ok? Então, você vai dizer que termina de forma positiva, que essa discussão é importante, embora ela tenha causado muita confusão. Ok, gente. Nós iremos, em outra aula, continuar falando de sujeito, mas eu espero que vocês tenham entendido que o sujeito simples ele tem um núcleo, o sujeito composto tem 2 ou mais. E o verbo, ele
se flexiona de acordo com esse sujeito. Se o sujeito é simples e tem só um, o verbo fica normalmente no plural. Mas se o sujeito ele for composto, normalmente esse verbo vai para... desculpa, se o sujeito é simples, esse verbo fica no singular. Agora, se esse sujeito ele for composto, tiver muitos núcleos, como a gente viu, o boi, a vaca, o cabrito, não sei o quê, aí o verbo vai para o plural. Certo, gente? Então, fiquem em casa, estudem e logo nós iremos nos ver. Tchau, até mais.